Aleluias. Glórias ao Senhor. Fortalecendo do poder da graça de Deus. A mensagem da fé com o missionário Silva. Meus queridos, meus amigos, nós temos esta gloriosa mensagem que é a palavra do Senhor, o único e Senhor. Esta mensagem fala conosco, está aqui em João capítulo 12, Santo Evangelho pelo profeta João Batista, capítulo 12, versículo 20, nós temos aqui, meus amigos, nós temos aqui 4 versículos para que podemos entender a voz de um Deus que opera as grandes maravilhas. Só Ele é o Senhor. No versículo 20, ele fala conosco, aqui haveria uma festa e sempre Jesus entrava nas sinagogas deles para ensinar o povo, porque lá não tinha ensinamento, lá eles eram religiosos. E o Senhor Jesus é o Salvador. Religião não é salvação. Religião, o povo se coloca em uma posição de adorar o que não conhece. De tudo que nós precisamos conhecer para poder adorar, adoramos o que sabemos. Eu adoro o único Senhor, Jesus Cristo. E ali estavam muitos reunidos, e Jesus com seus discípulos estava ali. E chegaram ali alguns gregos. Eles desejaram conhecer quem era Jesus. Que maravilha é quando sentimos no nosso coração o desejo de conhecer o único e verdadeiro Deus que é Jesus Cristo. Quando somos tocados pelo Espírito Santo, passamos a ter o desejo de se aproximar e conhecer o único Senhor. No versículo 20 ele fala, ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Ali estavam alguns ali que estávamos adorando ali, os que ele não conheciam, mas ali estava Jesus com seus discípulos, e os gregos chegaram ali alguns gregos, mas os gregos desejavam conhecer quem era Jesus. Bem-aventurados são os que um dia vivem no engano, mas também um dia é tocado pelo Espírito Santo. E quando somos tocados pelo Espírito Santo, recebendo a convenção que vem pelo Espírito Santo, aí passamos a desejar conhecer quem é Jesus Cristo. E quando passamos a desejar quem é Jesus Cristo, essa é a alegria do Pai que enviou o seu Filho para os que desejam assim a conhecer, também receber como único Senhor e Salvador. E os gregos desejaram, versículo 21, estes, pois, dirigiram-se a Filipe, agora os gregos se dirigiram a Filipe. Quem era Filipe? Filipe agora já era um dos discípulos de Jesus, que era de Betsaída, da Galileia,
e rogaram dizendo: Senhor, queremos ver a Jesus. Que maravilha! Eles chegaram ali, eles não foram ali para adorar o que ali já estava. O que eles adoravam? Eles adoravam ali Deus que eles não conheciam. Mas os gregos chegaram agora desejando conhecê-la. Quem era Jesus? Porque era o desejo que eles sentiram no seu coração e a sua alma desejava adorar o único Senhor. Porque estes gregos estavam sendo comovidos pelo Espírito Santo. Meus amigos, para o Senhor Jesus não tem grego, para o Senhor Jesus não tem estrangeiro, qualquer que reconhece Jesus Cristo como o único Salvador, esse é verdadeiramente israelita que passa a seguir o Salvador, o único que nós pode salvar. Versículo 23. Filipe foi dizê-lo a André. André era irmão de Pedro. E então André e Filipe disseram a Jesus. Agora, o que eles pediram a Filipe, Filipe se dirigiu a André e eles foram os dois e falaram com Jesus. E Jesus respondendo, dizendo: é chegado a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Olha, meus amigos, é tão maravilhoso, é tão gostoso e amável ouvir a voz de Deus. Agora, Filipe, discípulo de Jesus, falou com André, discípulo de Jesus, e foram falar com o mestre. E chegaram, disseram ao mestre: que maravilha, eles levaram a mensagem que os gregos pediram a eles, que eles desejavam ver Jesus. Versículo 23. E Jesus respondendo, dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Quando recebemos Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, aí passamos a adorar e glorificar o único Senhor e verdadeiro Deus. Quando passamos a conhecer a verdade, por isso que está escrito: conhecerei a verdade vos libertará. Então o Senhor Jesus disse aos discípulos: a hora vai chegar que os que deseja ver, assim adorará, e assim Jesus é glorificado. Quando adoramos a Cristo Jesus, adoramos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único Senhor que é digno de honra, de glória, de todo poder, porque assim o Pai concedeu ao seu Filho. E quando adoramos a Cristo Jesus, o Pai é glorificado em nome do seu Filho amado. O Pai recebe a glorificação no nome do seu Filho. Quando nós adoramos o que sabemos. Adoramos o único Senhor e verdadeiro, que é Jesus Cristo, o autor e consumador da salvação daqueles que reconhecem o Filho de Deus como único Senhor e entrega a sua vida totalmente. Aí passamos a adorar pela fé. Nós não adoramos o que vimos pelos olhos da carne, porque o que vimos pelos olhos da carne não é nada, não se torna nada.
mas nós adoramos o único Senhor pela fé. Fé é crer que o Pai que enviou o seu Filho, que seu Filho veio da sua glória e que se fez homem na face desta terra e que um dia foi para a cruz do Calvário e se entregou na cruz, pagando um grande preço por mim e por você. Eu não fui comprado por dinheiro, nem por ouro, nem por prata. Você que já está com Cristo Jesus, foi comprado pelo sangue de Jesus, fomos comprados pelo alto preço e não podemos servir a nada senão somente ao único Senhor, a qual reconhecemos como nosso único Salvador. E assim como reconhecemos Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador, nós somos reconhecidos do Pai como filho. Agora passamos a ser filho porque recebemos o Filho de Deus como nosso único Salvador e assim prosseguimos e assim temos nossa salvação, porque a salvação só está neste nome, em nome de Cristo Jesus. Se você ainda não recebeu Jesus Cristo como seu único Salvador, meu amado, se sentiu desejo no seu coração, não é a minha palavra que vai te converter, mas é a palavra de Deus. Como ministro de Deus, ministrando a palavra do Senhor, se essa mensagem falar o teu coração, é porque você está sendo comovido pelo Espírito Santo e você vai ter o desejo no teu coração, na tua alma, de conhecer o verdadeiro, justo e fiel amigo Jesus Cristo, e você vai entregar a tua vida ao único Senhor que pode te salvar, ao único Senhor que pode te conduzir, que pode te sustentar. E se sentir no teu coração, não endureça o teu coração, porque é o Espírito Santo que está falando ao teu coração. E você, meu amado, minha amada, que já segue a Jesus Cristo, siga as pisadas de Cristo e creia que você não foi comprado por dinheiro. Jesus Cristo não foi para o Calvário para morrer por mim, por você, por dinheiro. Ele foi pelo um grande e eterno amor, um amor infinito que não tem fim. Este é o amor que nós devemos viver para o nosso Salvador e sabemos que não fomos comprados por valor algum, fomos comprados por um preço que não tem explicação, que foi o sangue de Jesus na cruz do Calvário. E assim, se essa mensagem falar ao teu coração, bata em continência, deseje a conhecer Jesus Cristo, te inscreve no meu canal, compartilhe o máximo que você puder e em nome de Cristo Jesus, seja abençoado.